Seguidores, estamos em História de Vida, parte 2, aqui em Arroio do Meio, com a Raquel Maria Cameira, Schwammer. Agora eu deixei até a Cameira pra ti, né? Desculpa, Raquel. Mas assim, enfim, muito bacana o que ela estava falando, vindo de Biribá, e fez a universidade. Em Cruz Alta. Eu sou economista, eu sou formada em contabilidade, né? E economia. Essa é a minha formação. Que bacana. E daí eu tentei falar com ela, até falou sobre namoro, como é que funcionava e tal. E a tua primeira paixão? Foi quando eu tinha 18 anos, né? Daí eu já estava no segundo ano da faculdade, né? Já porque eu entrei com 17 anos na faculdade. Eu já sabia, eu sempre soube o que eu queria fazer da minha vida, né? Eu sempre gostei muito da área financeira. Então, números é comigo. Eu adoro números e sempre gostei disso. Isso não foi porque tu falaste que vocês tinham... A minha mãe foi uma influência muito boa nisso. Mas do trabalho de vocês do tempo de criança? Não, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de números, né? E a gente, como a gente vendia leite na cidade, tá? A gente fazia todo final do mês, nós fazíamos todo final do mês a conta para cobrar o freguês, né? Eu queria até contar uma parte. Então, quando a minha irmã desencadeou a leucemia na minha irmã, meu pai e minha mãe foram para o hospital com ela e nós assumimos, então, né, o meu irmão mais velho, eu tinha 10 anos na época. Então, meu irmão mais velho devia ter uns 13 anos, né? Então, nós assumimos a fazer tudo isso. E eu tive um fato que a conta do leite, né, da cobrança, fui eu que fiz. Imagina, com essa idade, com 10 anos, pessoal. Eu errei de um freguês. E esse um freguês ainda me xingou que eu tinha errado a conta e não teve empatia de entender o que estava acontecendo na nossa vida. Porque nós ficamos sem pai e sem mãe 60 dias. E quando o pai e a mãe eles voltaram para casa, eles voltaram sem a minha irmã. Porque nós tivemos que enterrar ela, porque era uma doença, era leucemia, mas na época ninguém conhecia leucemia, eu não sabia realmente do que era leucemia aos 5 anos de idade. E a gente tinha um cachorro, um pastor alemão, que ele parava para ela subir, ela usava o pastor alemão como um cavalinho. Quando o pai e a mãe voltaram para casa, ele sentou na porta de casa, ele chorava e ele não sobreviveu, ele morreu logo depois. Ele chorava e ele não comia mais. Então, são fatos assim, são coisas que as pessoas que olham, que nos conhecem, talvez não tenham nem ideia do que a gente passou. Mas esse um único freguês, eu errei a conta. E ele não teve a menor empatia. E, como eu sempre digo, meu pai fez questão de nunca mais entregar 1 litro de leite para ele. Porque era muito sofrimento, tu não tinha dia de tempo chuvoso, não tinha raio, não tinha nada, tu tinha que fazer a entrega. Era um compromisso nosso. Bom, aí passando essa fase, a gente fez isso até 1979, né? Então, depois disso, aí, como todos nós estudávamos, todos nós tínhamos que buscar conquistar o nosso espaço profissional, né? Eu comecei na Caixa Federal. Eu comecei aos 16 anos na Caixa Federal, como estagiária, ganhando um salário na época. Meu estágio venceu. Ibirubá. Meu estágio venceu. Com os 16 anos eu fazia toda a documentação de crédito de financiamento habitacional. Isso não era para qualquer pessoa, isso normalmente era um estatutário que fazia. O gerente da Caixa pagou mais um ano de salário do bolso dele para mim ficar trabalhando na Caixa Federal. E eu só saí da Caixa Federal, eu depois passei no concurso, né? Mas eu só saí de lá para ir trabalhar na Coprel, na maior cooperativa de energia elétrica, né? Que é da cidade de Birubá. E lá eu fui direto para um centro para o CPD, o Centro de Processamento de Dados. Então, onde eu aprendi a digitar, aquelas disqueteiras antigas que hoje não existe, acho que nem museu mais. A leitora, o que lia as contas de energia elétrica era uma leitora de cartão. Então, a gente tudo transformava em dados. Então, eu fiquei 7 anos dentro no Centro de Processamento de Dados. 22, né? Já formada? Aos 21 anos eu já estava formada.
E eu vou dizer que isso é assim, tenho sobrinhas que também aos 21 anos se formaram, vem da natureza da família, né? Os meus filhos poderiam ter se formado também aos 21, mas a gente deu um pouco mais de regalia, né? Deixou eles irem um pouco mais do tempo deles, né? Mas assim, daí, bom, meu primeiro namorado, né, que me perguntaste, eu já tinha 18 anos, então, quando eu comecei a namorar. E eu vou dizer que eu tenho uma história muito triste disso. Porque no dia do meu aniversário, no ano seguinte, né, quando eu já tinha 19 anos, o meu namorado morava na cidade vizinha. Eu liguei para ele de tarde que eu estava trabalhando, porque eu sempre trabalhei muito, então eu trabalhava como eu trabalhava no centro de processamento de dados, eu trabalhava fim de semana, às vezes 48 horas, eu não me importava em fazer, eu gostava de fazer, eu gostava de trabalhar. Eu cheguei a ligar para ele, disse, não vem, eu ainda estou trabalhando, eu preciso terminar um backup aqui, preciso deixar os relatórios prontos para segunda-feira, quem sabe tu vem amanhã de manhã. Ele disse, mas é teu aniversário. Vindo para minha casa, um caminhão cortou a frente, ele se acidentou e ele veio a falecer, a óbito. Então, essa história aí é uma história mais um sofrimento. Mais um sofrimento, E aí depois eu casei com meu marido, a gente está casados há 35 anos, temos 2 filhos. A gente foi convidado, ele já morava aqui em Arroio do Meio, e nós fomos convidados para ser padrinhos de uma criança. Lá de Birubá? Lá de Birubá. Foi convidado para vir aqui? Não, ele foi convidado para ser padrinho de uma criança que é sobrinho dele, em Ibirubá. Em Ibirubá. E aí a gente se conheceu. E a gente namorou, noivou, eu digo 7 meses, né, sem precisar fazer filhos, né, para casar, né, porque na época isso meu Deus, né. E tá dando certo. Mas a gente tá quem é que olhou quem? Não sei. Quer saber mais detalhes, não lembra? Dentro de uma igreja ainda, né? Eu não posso falar da minha esposa o que eu gostei dela, então, mas assim, tu vê a pessoa, né? Claro, da minha esposa posso falar, eu cheguei num baile e tava ela lá e... sei lá, é uma ligação, foi assim, paixão na igreja, nós íamos ser padrinhos, o padrinho e a madrinha, e daí surgiu daí se começa a conversar no interior, né, e surgiu o relacionamento e... não tinha saída daí. Aí são padrinhos da mesma igreja até hoje, né? E somos casados até hoje também. E como é que conseguiu namorar essa distância? Aí tá, meu marido saiu daqui, né? Por isso que a gente namorou e casou em 7 meses. Porque meu marido saiu daqui de moto, a gente ele fazia 220 quilômetros até a minha cidade. Então isso... Tu já estava traumatizada? Então já era um trauma para mim. Então, entendeu-se que ia dar certo. E deu certo. Deu certo. E a gente trabalha... Bom, tem mais uma desgraça aí. No dia que a gente casou, um casal aqui de Arroio do Meio, onde o meu marido, que eu tenho gratidão, né? Tive muito gratidão por esse casal. Eles emprestaram o carro deles para a gente fazer a lua de mel. Nesse dia, no dia do casamento civil, que era sempre um dia antes, né? A gente conseguiu bater esse carro, tá? Conseguimos entrar embaixo de um caminhão. Então a gente começou a vida 2 com uma dívida. Uma dívida. Mas não machucados. Não machucados. Com uma dívida, porque a gente teve que comprar um carro para o casal, porque ele perdeu, né? Conseguiu fazer isso. Quando conseguiu fazer isso, que era uma descida, o caminhão cortou a frente e não teve como... A gente freou, mas estava úmido, tinha acabado de chover. Era o calçamento era tipo uma pedra de sabão, assim. E não tinha seguro? Não, entramos bom, começamos assim. E aí a gente voltou, então nós casamos no sábado, no domingo nós voltamos para cá, porque né, voltamos para nossa casa, então que a gente tinha montado. Aqui em Arroio do Meio, né? Eu vim trabalhar, eu trabalhava no Curtume aqui, né? Eu já tinha emprego aqui na área financeira do Curtume Aimoré, E tem uma coisa assim, dentro do ônibus a gente voltando, né? Uma irmã religiosa, ela veio até a gente e nos entregou um mimo e disse ela me entregou aquele mimo e disse, carrega contigo o resto da tua vida, tu vai precisar sempre. E eu acho que ela sabia o que ela estava dizendo. Porque a gente
trabalhou muito, nós temos 2 filhos maravilhosos. No meio do caminho, essa senhora que nos acolheu, que acolheu meu marido, depois me acolheu como filha, ela foi atropelada, ela ficou tetraplégica, 7 anos aqui. Como é que é o nome do marido? Daqui a pouco ele vai nos pegar depois. Meu marido? É o nome dele. Flávio Schwamba. A gente não falou o nome dele. Não. Ó, Flávio, desculpe, tá? Foi o meu. Não, mas... E os filhos também, como é que é o nome? O Rodrigo e o Arthur. E estão contigo? O Rodrigo, ele está em Lajeado, né? Ele já tem a casa dele, a vida dele lá, Ele trabalha na CCR, tá? Ele fez engenharia hídrica e hoje ele está fazendo engenharia civil, né? O meu mais novo, o Arthur, ele trabalha, ele estuda em Porto Alegre, na URGS. Ambos fizeram, o meu mais velho também passou na URGS, fez engenharia hídrica na URGS, né? E está fazendo engenharia civil na Univates. E o mais novo faz engenharia elétrica, né? Ele estava entre medicina e engenharia elétrica, me surpreendeu, porque ele sempre falou de fazer medicina e na hora H ele se inscreveu em engenharia elétrica. E eu cheguei aqui e disse, pô, filha, mas por que tu mudou? Não, mãe, é que daí eu vou ficar mais tempo dependendo de ti, menos tempo dependendo de ti. E eu vou gostar de fazer isso também, né? Ele está feliz? Tá, eu acredito que sim, ele ao menos não reclamou. Isso que importa, né? E ele tá ele é uma paixão, os dois, ambos são uma paixão, sabe? Então, e eles gostam de números, né? Então, E essa hídrica que ele fez foi muito usada agora. Muito usada, inclusive ele assim, ó, o pessoal não entendeu, poucos têm conhecimento do que é engenharia hídrica, né? Então, essa dificuldade de estar no ambiente hídrico, ou do conhecimento de que existe uma engenharia hídrica que pode assessorar tudo o que aconteceu, de fato muito novo para o Brasil, porque são poucas as ofertas desse curso, mas ela é muito bem vista no exterior. Mas eu quis dizer porque hoje, no momento, a gente... Sim, todas aquelas... se a gente olhar as notícias, muitos falavam, digamos, o corpo docente da URGS lá, blá, 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 era lá onde ele estudou. Sim. Eram os professores dele falando para a comunidade sobre os fatos aqui. Então, realmente, e eu espero que no futuro abra concursos, né, nos órgãos públicos aqui da região para aproveitar digamos, esse curso e esse conhecimento. Ele está fazendo engenharia civil para complementar a hídrica, né? E ele quer se especializar justamente em rodovias, mas não vai abafar o curso do hídrico, porque para construir uma rodovia, tu também tem que saber como é o leito lá. E quantos problemas. E aí, assim, tudo isso vai somar. E a engenharia elétrica é uma engenharia difícil de fazer, mas o meu marido já era o eletricista da Vipal, ele ajudou a montar a fábrica da Bahia, que era da Vipal na época, a de Dourados, recuperou a antiga Ulvebra aqui em Lajeado. Então ele tem amplo conhecimento, né? E aí eu vou dizer com 6ª série, né? E ele fez todas essas implantações na parte. Então, mais uma vez, sim, diploma é importante, mas querer fazer é mais ainda. Querer aprender é mais, sabe, é muito melhor. Não tem dúvidas. A gente está terminando a parte 2, Raquel, e depois a gente vai voltar a puxar um pouquinho de volta a tua chegada em Arroio do Meio. Eu quero ver o que tu vai me dizer de Arroio do Meio, que vocês atrás estão vendo, hoje está chovendo, nublado. Eu não sei se isso é fumaça, Raquel, um fundo aqui. A gente não consegue, na verdade, identificar. Não dá para identificar. Hoje é 26 de setembro de 2024, então a gente não sabe o que tem atrás de nós. A gente volta amanhã com a parte 3 e aí vamos ver como é que ela chegou na Pérola do Vale, que talvez... Bom, enfim, ela vai falar depois, tá bom? Até mais.